H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A semana foi marcada por notícias que apontaram a pior relação de troca da história entre a soja e o fertilizante cloreto de potássio. Consultorias privadas destacam que estão sendo necessárias cerca de 40 sacas do grão para compor uma tonelada de KCl, ou melhor, para comprar uma tonelada. Outro fato que marcou a semana foi a ampliação do prazo que mantém suspensa a contratação do crédito rural com juros controlados do Plano Safra 21-22. Em documento enviado às instituições financeiras, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, ampliou o prazo que terminaria em 31 de março para até 15 de abril. A exceção é para pedidos de custeio do Pronaf, que seguem liberados. A gente vai repercutir estas e outras informações a partir de agora com os nossos convidados. Eu recebo Anderson Galvão, diretor da Celeris. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem. Uma satisfação tê-lo conosco. Obrigada. Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Prazer estar contigo, com os demais debatedores e principalmente com essa tua grande audiência. Muito obrigada. Recebemos Stefan Podsklan, consultor de mercado da Agrifato. Seja muito bem-vindo, Stefan. Olá, Kellen. Obrigado pela oportunidade. E um prazer estar aqui com você e os demais participantes. Obrigada. Para a gente também é uma grande satisfação contar com vocês. E a gente vai começar indo direto ao ponto e eu começo com você, Anderson. A queda dos preços dos grãos foi um dos temas que marcou esta semana. A gente viu, por exemplo, o milho cair para patamares abaixo de R$ 90 por saca, base CPEA, ante recordes de até R$ 103 observados no mês de março. A soja, base Porto de Paranaguá, também foi negociada ali ao redor de 174 contra quase R$ 200 que a gente observou no mês passado. Qual a sua projeção para os preços de soja e de milho daqui para frente? Kellen, esse é um tema bastante relevante. Já há algum tempo a gente bate muito na tecla para o agricultor, para o cliente da casa, que o que vem sustentando o preço das commodities era a taxa de câmbio. E com todo o fluxo monetário de exportações de commodities, não só agrícola, mas também minerais, e recentemente com a alta da Selic, com fluxo financeiro, era natural um movimento de valorização do real. Então, consequentemente, por mais que no final do dia o agricultor vai ao supermercado com reais, o preço da commodity em dólar permanece, se sustenta por razões de oferta e demanda, porém, em reais, com a valorização do real, a conversão, a paridade fica numa situação mais desfavorável. E muitos agricultores deixaram de vender soja, deixaram de vender milho nos últimos semanas e 2 meses, apostando exatamente no contrário, numa continuidade de real desvalorizado. Bom, você está colocando a sua análise principal no fator câmbio. Agora, a gente sabe que existem tantos outros fatores que acabam impactando na formação desses preços. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais esses outros fatores para entender. A sua visão é baixista para soja e milho porque você acredita num dólar mais baixo? Ainda que haja, por exemplo, um espaço deixado pela Ucrânia no mercado global, ainda que haja uma necessidade de recomposição de estoques com uma boa safra dos Estados Unidos, boa safra no Brasil e a gente precisa contar com o clima, só para citar alguns fatores que a nossa audiência também gostaria de ouvi-lo. Essa é a grande contradição. O agricultor vai enxergar o preço da soja, ele vai enxergar o preço do milho na Bolsa de Chicago subindo em dólares, com todos esses temas, a Ucrânia fora do mercado, o estoque global bastante ajustado, porém, em reais, ele colocará menos dinheiro no bolso. E, ao contrário, isso já aconteceu em 2017, 2018. O Chicago caindo em dólar e o real, que eu chamava de Nossa Senhora da taxa de câmbio, aumentando a renda do agricultor no Brasil. Muito bem. Só para entender, então, fechar esse ponto com você, você está baixista para soja e milho porque você acredita numa taxa de dólar ainda mais baixa do que os patamares atuais?
Exatamente. A gente entende, Kelly, que quando a gente analisa, por exemplo, por paridade de poder de compra e o próprio fluxo de moeda forte para o Brasil, ainda há espaço para valorizações do real nos próximos meses. Valorização do real, em outras palavras, para quem também nos acompanha, é um dólar ainda mais baixo, ou seja, o valor do real Exatamente. sobe e o dólar cai. Obrigada, Anderson, a gente volta a falar com você já, fica com a gente aqui, porque vamos partir para uma outra conversa que chamou muito a atenção da nossa audiência nesta semana e que Antônio da Luz acompanhou com muita atenção. O BNDES manteve suspensos os empréstimos com recursos controlados do Plano Safra 21-22. A minha pergunta para você, da Luz, quais são os efeitos da ausência de recursos no campo? Bom, Kelly, nós recebemos essas notícias com muita tristeza, embora sem nenhuma surpresa, porque, afinal de contas, nós estamos desde 7 de fevereiro sem Plano Safra. Nós estamos sem o crédito controlado, ficamos todo o mês de fevereiro. Março foi reaberto tão somente o custeio da agricultura familiar, todas as demais linhas da agricultura familiar sem crédito, todas as linhas do Pronamp e dos demais produtores sem crédito controlado, e agora abril, pelo menos até o dia 15, nós continuaremos sem crédito. É bom o nosso telespectador, em particular o produtor rural, entender o que aconteceu. Porque não é comum, Kelly, não é comum nós ficarmos sem Plano Safra, ainda mais nessas alturas do campeonato. Porque o que acontece? Nós tivemos, no final do ano passado, a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Ela que disciplina como é que os gastos públicos serão feitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. O que aconteceu, Kelly? O governo tem para executar, o Ministério da Agricultura tem para executar menos, olha o que eu vou dizer, menos do que tinha em 2021. Foi programado para 22, apesar de toda a inflação, menos que 21. Porque nós temos uma lei do teto que é maravilhosa, sou totalmente favorável, mas ela diz o seguinte: você não pode gastar mais do que o gastou no ano anterior, exceto a inflação. Se quiser gastar mais em outras áreas, vai ter que tirar de outras. Como nós tivemos um aumento da taxa Selic, tivemos que direcionar mais recursos para o serviço da dívida, é verdade, e tem que ser mesmo, o Brasil tem que pagar suas contas, mas nós direcionamos 4,9 bilhões de reais para fundão eleitoral e mais 16 bilhões de reais para emendas de relator. E estão querendo mais dinheiro para o fundão eleitoral, olha só que loucura. Aí se aprovou um orçamento menor do que 21, apesar da inflação, e é bom que o nosso telespectador saiba que dos 20 bilhões que foram, 19,5 bilhões programados para este ano, dificilmente nós vamos executar mais do que 50% desse valor. Assim foi em 2021, assim foi em 2020. O governo, de fato, executa metade dos 20 bi que são programados para a agricultura. E para quem acha que 20 bi é muito dinheiro, eu quero dizer que o orçamento do governo é 4,7 trilhões de reais. Ou seja, o orçamento todo da agricultura é 0,2%, mas executa metade, 0,1%. E nós ficarmos sem dinheiro em fevereiro significa dizer, Kelly, que no segundo mês do novíssimo orçamento recém-aprovado, nós já ficamos sem dinheiro e ficamos sem Plano Safra. Então, o que está acontecendo? O sistema de crédito rural, tal qual nós conhecemos, e eu e você já falamos várias vezes sobre isso, ele tende a cair num ostracismo, não é que ele vai desaparecer, mas ele vai ser sucedido num modelo muito mais privado. Não é à toa a lei do agro, não é à toa a lei dos fiagros. Da Luz, vem só para financiar a agricultura de forma privada. Vou te interromper para que a nossa audiência entenda claramente o que você está dizendo. Você está dizendo que o agricultor brasileiro já está contando menos com recursos públicos a juros controlados, e essa é uma tendência para o futuro. O agricultor vai ter que buscar outras formas de financiamento, porque os sinais que você tem observado é de que recurso com grande volume disponível para boa parte dos agricultores com juro controlado é coisa praticamente do passado?
Sim, e vou dizer mais, vou além disso, vou concordar com o que você falou e vou um pouco além. Isso não é uma coisa do futuro, isso é uma coisa do presente. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando nós estivermos estudando o crédito rural no Brasil e olharmos para o ano de 22, nós vamos perceber que o ano de 2022 foi o ano que, dentro do escopo do crédito rural, dentro do crédito rural oficial, a parcela de recursos livres foi maior do que a controlada. Uhum. Isso que eu estou considerando só recursos livres bancários, mais CRAs, CDCAs e coisas do tipo. Não estou lá considerando o crédito de barter, essas coisas todas. Ou seja, o eixo mudou rápido, e quem ficar esperando o crédito rural oficial, talvez tenha que esperar sentado. Muito obrigada. Começamos aqui com informações super importantes para quem nos acompanha. Alguns dos fatos que marcaram a semana. De um lado, a gente acompanha a formação de preços dos grãos e a gente já ouviu da Celeris, a partir do Anderson, dizendo que ele acredita em um viés baixista puxado por um câmbio que tende a cair mais, ou seja, uma valorização do real frente ao dólar. Na sequência, a gente avaliou a decisão do BNDES de prorrogar até 15 de abril o prazo para que os agricultores continuem sem acessar recursos controlados do Plano Safra, com juros subsidiados. E a Hilda Luz disse que o momento em que a gente tinha uma fartura de recursos com juros controlados é coisa do passado. Quem esperar por esses recursos pode esperar sentado, numa sinalização de que ele não acredita em grandes volumes com taxas de juros controladas para o agricultor brasileiro. A gente vai continuar nessa discussão, mas agora vamos dar mais um passo. E aí eu convido você, Stefan. Nesta semana, uma das principais questões que chamou a atenção foi que o fertilizante não teve o preço cedendo à medida em que o dólar foi perdendo valor em relação ao real. Mas os grãos, sim. E a consequência disso foi que a relação de troca, por exemplo, aqui para citar a soja e o KCL, ficaram em um dos piores momentos da história, com o agricultor precisando de mais de 40 sacas de soja para comprar 1 tonelada do cloreto de potássio. Você que acompanha esse mercado, conta pra gente, a relação de troca entre grãos e fertilizantes vai melhorar? Kellen, a gente passa por um momento no mercado de fertilizantes um pouco mais delicado, que não depende exclusivamente da questão de oferta de fertilizantes no mercado internacional. Mas a gente tem também essa perda do poder de compra que vai impactar de alguma forma a decisão do produtor aí no curto prazo. No curto prazo que eu digo, para essas aquisições para a próxima safra 22-23, que provavelmente vão se refletir aí numa menor expansão da área plantada, né? Que é o que se espera num momento como esse. Já vimos relações de troca em anos anteriores, em safras anteriores, meados de 2014, 2016, que o produtor passou por momentos assim de apuros, mas o que a gente vê no momento são situaçõões que os outros, como a nossa dependência ela é basicamente de importação, 85% do nosso fertilizante ele é importado. Nós vemos problemas na questão do conflito entre Rússia com a Ucrânia, Belarus ou Bielorrússia, que é um aliado direto da Rússia. Esses dois países são importantíssimos aí no fornecimento do nosso KCL, que é essencial para o cultivo da soja, e os dois aí envolvidos pela questão do conflito, com sanções econômicas, dificuldades logísticas para fazer o escoamento. Então, a gente passa por esse momento do KCL, principalmente na agricultura brasileira, mas quando a gente vai para os números de importação, esses números eles ainda estão relativamente alinhados com o que a gente viu no ano passado, principalmente. A gente tem praticamente aí o mesmo volume de KCL importado, ou seja, apesar de todos os problemas que nós estamos tendo olhando para esse curto prazo da safra 22-23, especialmente a soja, o fertilizante está chegando. A questão do preço não ter baixado envolve outras questões. Nós temos
lockdowns na China, que isso tem de alguma forma impactado o frete marítimo, a própria questão do conflito no Mar Negro, que é de onde a gente busca boa parte do nosso KCL. Também você tem ali uma questão de dificuldade logística, né? Os navios não estão carregando naquela região devidamente pela questão do perigo que se incorre, né? Uma questão de um conflito militar acontecendo. Temos aí outros países também, né? O caso do Canadá recentemente, com a greve de ferroviários, que também Canadá é outro importante país fornecedor de cloreto de potássio para o Brasil. Então, quando a gente pega os 3 principais países, eles têm aí problemas que fogem do cunho da produção, especificamente, mas eles estão atrelados mais à questão logística. Então, esse fator logístico, né, esse fator do custo logístico, é que tem evitado quedas nos preços dos fertilizantes, olhando principalmente o KCL, mas quando a gente expande para MAP, para nitrogenados, a gente tem a questão de China trabalhando com cotas de exportação, reduzindo volumes de exportação de fertilizantes, questão do custo do gás natural, que influencia diretamente no custo dos fertilizantes nitrogenados, que voltou a subir na Europa devido a essa questão de energia, né, o suprimento de energia da Europa vir da Rússia, principalmente olhando o petróleo, os países buscando outras alternativas, buscando outras fontes, outras origens para buscar petróleo, para buscar gás natural, e isso trouxe essa conjuntura, né, esse cenário que hoje, no curto prazo, pelo menos em dólares, a gente não espera aí um arrefecimento do preço dos preços de fertilizantes. Vai depender da questão cambial e fica mais difícil prever ainda na questão do Brasil, porque agora, né, historicamente e sazonalmente, esse período agora de abril, maio até meados de junho, quando o produtor está olhando para a safra 22-23. Então, a demanda internacional de fertilizantes está olhando para o Brasil. E aí é essa questão, né? Com essas relações de troca mais achatadas historicamente, a gente vai ter um reflexo na área plantada do ano que vem. Interessante. Muito obrigada, Stefan, que já deixou a linha aqui para eu, na sequência, chamar o Anderson. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, porque a gente vai atualizar alguns dados para a nossa audiência e eu volto para dar continuidade a esse aspecto que o Stefan trouxe. Ele não acredita em viés baixista para fertilizantes e diz que essa piora na relação de troca com grãos pode gerar até uma retenção ali na área a ser expandida no Brasil. Volto com vocês já já. Nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revisou a projeção da safra brasileira de grãos. Para a soja, a entidade indicou a produção em 122,4 milhões de toneladas, um recuo de 11,4% em relação ao ciclo anterior. A gente vai voltar agora com os nossos convidados e saber de você, Anderson. Foco agora na informação que o Stefan nos trouxe anteriormente, na informação da Conab. Primeiro eu te pergunto, você acredita em expansão de área 22-23 para soja e para milho? E se você está de acordo com os números traçados pela Conab? Bom, primeiro ponto, Kellen, com relação à quebra de safra, sem dúvida alguma, a frustração da safra 21-22 ela é histórica. Os números iniciais lá da consultoria, a gente apontava uma produção próxima de 150 milhões de toneladas e no frigir dos ovos vamos ter alguma coisa entre 120 e 124 milhões de toneladas no máximo. É fenomenal, é histórico, uma frustração com essa proporção. Porém, quando a gente olha, primeiro, como eu comentei há pouco, o cenário de preços da soja no mercado internacional é de um cenário firme em dólares, por mais que no Brasil o câmbio tem um componente adverso. E dito isso, e de novo, eu estive essa semana em São Paulo, no interior do Paraná, estou agora no Mato Grosso, e digo o seguinte, a margem do agricultor na safra 22-23, ela é menor, porém ainda assim bem positiva. E com margem positiva, nós entendemos que sim, continuaremos a ter expansão diária na produção do Brasil.
O tema da relação de troca do fertilizante, pegando o exemplo do KCl, em aproximadamente 40 sacas de soja por tonelada de KCl, o primeiro ponto é que não se usa uma tonelada de KCl por hectare, se usa 250, 200 e poucos quilos. Segundo ponto é que a produtividade média, se a gente voltar 10 anos no tempo, quando o fertilizante lá em 2008, 2009, naquela ocasião estabeleceu recordes de preço, em 2008 e 2009, a produtividade média de uma propriedade de soja no interior do Brasil, em especial no Cerrado, era 50 sacas de soja por hectare. Hoje, oscila entre 60 e 70 sacas de soja por hectare. Então, é importante analisar a linha do custo, mas também é importante entender a linha da receita pela lógica do agricultor. E o agricultor de 2022 é um agricultor muito mais tecnológico, muito mais capacitado, muito mais capitalizado e muito mais estruturado. Diante desses elementos, é muito difícil, para não dizer quase impossível, falar em recuo de área na safra 22-23. Possivelmente não vamos crescer 2 milhões de hectares, quando a gente cresce, quando tem margens muito excepcionais. Mas em anos de margem muito piores do que a gente tem hoje, o Brasil cresceu 1 milhão de hectares na área plantada. Então, a leitura nossa na consultoria é que teremos, sim, expansão de área. E expansão de área essa calcada em cima de rentabilidade. Rentabilidade que, por sua vez, é consequência de ganhos de produtividade física via tecnologia e amadurecimento desse agricultor e também da própria estruturação. Importante lembrar que tem pelo menos 5 ou 6 anos, exceção ao agricultor, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, que teve uma seca dramática esse ano, a gente tem 5, 6, 7 safras de alta rentabilidade. Então, o agricultor está capitalizado e, por isso, ele está enxergando o cenário do 22-23 ainda positivo e, assim, apontando uma área plantada maior no 22-23. Isso para a soja, certo, Anderson? Para soja e para milho. O milho também, a rentabilidade segue muito positiva. Muito bem, então eu vou pedir a vocês licença, vou trazer mais dados aqui sobre milho e aí a gente dá continuidade a esta conversa, eu já volto com vocês. Para o milho, a Conab também divulgou dados esta semana. A perspectiva é de uma produção total de 115,6 milhões de toneladas. A primeira safra deverá ter uma queda de 0,6% em relação ao ano anterior e atingir 24,8 milhões de toneladas. Já a segunda safra é indicada em 88,5 milhões de toneladas, com incremento de 45,8%. A terceira safra, que é semeada na região de Sergipe, Alagoas e Bahia, está prevista para alcançar 2,1 milhões de toneladas, um aumento de 33,9%. Aí te dou a oportunidade, Anderson, de esmiuçar esse aspecto em relação a milho. O governo do Brasil está prevendo uma safra superior a 88 milhões de toneladas. Há consultorias estimando exportações para esta temporada 22 em 41 milhões de toneladas e muitos agricultores querendo saber para onde vai o preço e quais são as expectativas de produção e exportação. Se puder, brevemente responda para a gente a sua visão sobre especialmente o milho. Bom, especialmente para o tema do milho, Kellen, o entendimento nosso é que é de um mercado muito firme pelo lado da demanda. Lembramos que no ano passado a safra de inverno ela quebrou no Paraná, quebrou no Mato Grosso do Sul, então os estoques domésticos são bastante apertados. Essa frustração de safra do verão, o nosso número de frustração é um pouquinho maior do que o da Conab. A Conab fala em 25 milhões de toneladas, a gente fala em 22. Em contrapartida, a gente é um pouco mais otimista na somatória da segunda e da terceira safra. A Conab fala em 90, a gente fala em 92 milhões de toneladas. Como eu disse, rodando hoje aqui, essa semana aqui no Mato Grosso, as lavouras foram plantadas assim, dentro de uma janela muito ótima de plantio. Então, ainda estamos numa condição muito favorável para o milho inverno. Só para a segunda safra, qual é o seu volume? Você somou a segunda e a terceira, 92, só a segunda? Segunda e terceira, só a segunda dá 90 milhões de toneladas. 90 milhões, ok. Tá. Então, o ponto, Kellen, é o seguinte, o mercado, tanto interno quanto externo, é altamente comprador de milho. Então, no nosso entendimento, o produtor que tem milho, ele vai ter demanda garantida, a gente fala numa exportação de 38 milhões de toneladas. Não será maior porque o mercado interno é bastante aquecido. E não essa maior porque lá fora também, quem comprava da Ucrânia, norte da África, Oriente Médio, já está batendo a porta do mercado brasileiro atrás de garantia de milho para o 22 e 23.
Portanto, como eu disse, tanto na soja quanto no milho, por mais que sim há aumento de custo, aumento do fertilizante, aumento do defensivo, aumento de preço da semente, do combustível, por mais que sim o aumento de custo é expressivo, a margem continua favorável. E com margem favorável, não tem um agricultor que vai deixar de plantar 1 hectare de soja ou de milho no 22-23. Muito bem, obrigada, Anderson. Passo para você, Daluz. O Daluz está no Rio Grande do Sul, um dos estados mais atingidos pela seca, em que agricultores, em alguns casos, somaram até 3 temporadas seguidas de perda, né, Daluz? E a minha pergunta para você é: as notícias do decreto que autorizou mais de R$1 bilhão para abatimento no valor das parcelas de financiamentos para produtores que tiveram quebra de safra. Essa notícia gerou uma repercussão positiva por aí? O desconto já está acontecendo na prática? Essa situação já está em funcionamento? Lembrando que as operações de custeio e investimento do período de 1º de janeiro até 31 de julho deste ano é que entram nessa modalidade. Há acesso para esses recursos para dar um fôlego ao produtor que perdeu a margem, que era a palavra usada aqui pelo Anderson anteriormente? Ellen, primeiro é importante deixar claro que o produtor gaúcho ele teve uma perda enorme, a maior perda econômica, pelo menos, já registrada, não tenha dúvida, mas nós tivemos um ano de 2021 que foi muito bom. Então, assim, 2020 não foi um ano tão bom assim, 2019 foi melhor, e assim por diante. E o estado do Rio Grande do Sul, ele passou por uma dificuldade maior esse ano, mas a gente vê outros estados de vez em quando também tendo problemas de estiagem, às vezes excesso de chuvas. Faz parte da agricultura. O Rio Grande do Sul não é pior nem melhor do que nenhum outro estado, mas esse ano realmente ele teve uma dificuldade adicional. Esse decreto, essa medida provisória que gera o decreto, foi uma proposta que nós fizemos, não só a Farsul, mas a CNA, junto com as demais entidades aqui do Rio Grande do Sul, fizemos para os nossos parlamentares e junto com o Ministério da Agricultura, para que essa solução viesse de 2 formas. Uma medida provisória por parte do governo, para exclusivamente os agricultores familiares, que eu acho que é um ponto que eu preciso completar na sua já muito bem feita introdução ao assunto, é só para produtor familiar. E Pronamp não tem direito, demais produtores não têm direito, é só agricultura familiar. Um BI 200 que faz o seguinte: o produtor ele tem lá o Proagro, tem o seguro rural, aquilo que sobra de resíduo, tem lá um valor que abate uma parte dessa dívida, que em muitos casos vai pagar toda, né? Agora, os médios produtores e demais produtores até agora não tem nada mesmo. Bom, nem plano safra, mas a gente tem que tirar recursos para renegociação de dívidas. E por que a agricultura familiar foi utilizado a via do decreto, né, a via da MP? Pelo seguinte: porque se você parcela a dívida do pequeno produtor, do mesmo modo que se parcelar do médio, do grande, você está usando o recurso do próprio plano safra. Porque o plano safra é uma conta corrente, você paga e libera mais dinheiro, paga e libera mais dinheiro, paga e libera mais dinheiro. No momento que você interrompe, eu não vou pagar e vou parcelar esse pagamento em vários anos. Eu estou tirando dinheiro do novo plano safra que já não tem. Então, é melhor dar um abatimento para a agricultura familiar, pelo menos não compromete tanto o próximo plano safra, do que simplesmente parcelar a dívida. Agora, para os produtores médios e grandes, até agora nós não temos nada. O que existe é o PLN, que já passou na Comissão do Orçamento, para reativar o plano safra, que está em vigência, criar alguma circunstância positiva para o próximo, que pelo menos ele possa ser anunciado, não sei se chega em dezembro, mas possa ser anunciado, pelo menos com uma mínima dignidade. E no processo parlamentar, os parlamentares têm sugerido para nós que o recurso necessário para que médios e demais produtores possam fazer o parcelamento será colocado no processo parlamentar de discussão do PLN. Até agora, até a aprovação na Comissão do Orçamento, não tem nada.
Antônio da Luz, só para a gente fechar o ponto que você traz, e eu gostaria de fazer uma conexão com o que o Anderson apontou há pouco. Ele falou sobre a expansão diária baseada em margens favoráveis ao longo dos últimos anos para uma grande massa de agricultores que produzem soja e milho no Brasil. Qual é o efeito, se puder responder rapidamente, que esse cenário de seca e ausência de recursos para se equilibrar financeiramente vai gerar como consequência para o Brasil? Que tipo de efeito? Vai haver uma redução de área plantada? Esses agricultores vão semear buscando recursos no mercado privado? O que está sendo feito por esse pessoal que não está conseguindo a ajuda do governo para lidar com essa intempérie? Kelly, eu concordo com o que disse o Anderson. Acho que nós vamos ter expansão da área plantada apesar dos pesares, porque as pessoas acreditam no seu negócio, elas acreditam no que estão fazendo e sabem que termos anos como foi este é normal. Quem quer operar no agronegócio tem que saber e estar preparado para essas circunstâncias. Eu acho que a redução de crédito ela vai ser suprida por outras fontes, sobretudo privadas, como eu já disse, já está acontecendo em 2022 e deve avançar ainda mais em 2023, e esse é o novo cenário daqui para frente. Okay. Então, vai ser buscado fontes de outros lugares para dar, não sei se vai aumentar tudo isso, mas que vai aumentar, vai. Obrigada, da Luz. Continuamos agora com você, Stefan. Hoje a gente teve acesso a dados de uma consultoria, a Macrosector, que apontou que as vendas de adubos no Brasil em 2022 devem cair 8% para 42 milhões de toneladas. E aí eu pergunto a você, qual é o volume de fertilizante que você considera que já foi internalizado pelo Brasil até agora? Há dados que a gente consiga ver pelo menos o primeiro trimestre e há sinais de que os fluxos estão acontecendo, né? Você sinalizou isso para a gente na primeira rodada. A sua visão é que não vai haver falta de fertilizante para a safra verão? No momento, Kellen, os dados iniciais aí que a gente tem do SECEX fechado nesse primeiro trimestre, a gente tem praticamente aí 7 milhões e meio de toneladas já internalizadas no país, considerando todos os fertilizantes. Esse número é relativamente, está cerca de 570 mil toneladas abaixo do que a gente viu ano passado, cerca aí corresponde a 93% de diferença, um diferencial de 7% em relação ao volume total. Sobre a questão de falta de fertilizantes, a gente tem também um movimento que a gente tem que, é difícil monitorar esse movimento, mas a questão de outras fontes de fertilizantes que são produzidas aqui internamente. A gente consegue ter uma percepção mais clara disso através de alguns clientes, alguns contatos que a gente tem, que a cama de frango que saiu aí do ano passado de níveis de R$200 a tonelada, 150, esse ano está próximo de R$400, R$500 a tonelada. Então, a falta de fertilizantes, ela pode ser entendida como uma substituição parcial. É difícil a gente colocar, né, o nosso volume de fertilizantes totais aí da ordem de 40 milhões de toneladas, 42 milhões de toneladas. Provavelmente a gente vai sim ter uma redução da importação, do volume importado esse ano. Mas o que dá para pontuar e o que o André Galvão colocou é a questão de como o produtor veio fertilizando nesses últimos anos devido às boas receitas, às boas rentabilidades. Provavelmente esse ano, com uma menor aplicação de fertilizantes, ele consiga obter os mesmos níveis de produtividade dada a evolução tecnológica. Então, mesmo que a gente tenha redução de fertilizantes, isso deve refletir em uma menor expansão de área, como o André colocou, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uso de fontes internas, que são resíduos aí de indústrias, de agroindústrias, que podem ajudar aí a suprir parcialmente esse menor volume de fertilizantes. O que você está dizendo é que no seu radar, assim como o Anderson colocou expectativas também positivas para a temporada 22-23, no seu radar há um cenário desafiador, é inegável, em relação a fertilizantes, mas haverá uma redução no uso em função da poupança que esses agricultores fizeram nos últimos anos, haverá incremento com alternativas de adubação, como por exemplo a cama de frango, e a redução de importação vai gerar uma condição muito compatível, o que quer dizer que
a gente vai conseguir semear uma safra em condições quase ideais? A princípio, dá para se considerar que podemos ter um início de safra em condições normais. Ótimo. A falta de fertilizantes, o que a gente pode ponderar, né, é o que aconteceu ano passado, no final do ano passado, que foi devido à elevação dos preços. O que aconteceu? Às vezes o produtor comprou em junho, maio, abril, um fertilizante mais barato e quando chegou na ponta para ele receber esse fertilizante, a revenda não conseguia pagar aquele preço que ela vendeu para o produtor e aí às vezes gerou um default. Provavelmente, se os fertilizantes e esse efeito cambial continuarem nesses patamares mais elevados, a gente pode ter algum tipo de situação semelhante ao que a gente viu. O default seria um calote, uma não entrega pontual, exatamente, é isso? Exatamente. Mas falar em falta de fertilizantes ainda é cedo para comentar esse cenário. Podemos aí ter a resolução do conflito, podemos ter aí a dissipação aí, vamos dizer, uma melhor distribuição dos nossos fornecedores, buscando outras origens. Já vimos movimento, no caso de nitrogenados, a ureia, ofertas de fertilizante da Bolívia para Mato Grosso do Sul, a preços mais competitivos do que no Porto de Paranaguá. Então, a gente vai ter esse reequilíbrio dos nossos importadores, dos nossos fornecedores e, ao mesmo tempo, um reajuste interno aí da própria tecnologia de produção, do sistema de produção. Excelente, que ótimas 2 primeiras rodadas aqui, a nossa audiência está super bem informada. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, eu volto com vocês já já. E esta pausa é para acompanhar mais um episódio da série Agricultor Todo Dia. A convite da Ihara, eu vivi mais um dia como agricultora. Desta vez, eu fui até Itiquira, em Mato Grosso. Confira. Do dia muito bom, ainda mais com um visual desse. Norma, querida, que alegria vir na sua casa. A gente foi recebida com arara, com todos os pássaros, essas árvores. Norma, para mim isso aqui é assim muito afetivo. O queijo, o leite, o bolo de fubá. Aqui não é porque vocês estão aqui, porque é assim. Essa foi a primeira fazenda que a gente comprou, que é uma dedicação de uma vida. Não é de um dia, mas é uma vida. Quando eu vim para cá, a gente teve 3 filhos. A gente trazia muitos meninos para cá. Oh, meu Deus, perdão. E, infelizmente, eu fiquei viúva. Peguei como um objetivo para dar exemplo para meus filhos. E a partir da primeira colheita, a gente foi bem. E ano a ano, a gente ia se superando. Você é uma pessoa de fé? Muita. Se eu não estava aqui. Norma, você me ajuda a ser agricultora por um dia? Ajudo. Deus abençoe, uma boa colheita. Agora nesse outro botão que você aciona o piloto dela aqui, ó. Agora nem que você vai a mão pro lado, nem fora. Assim, sem mão? Sem mão. Dá até pra gente fazer uma selfie enquanto a gente tá colhendo? Então, minha colheita aqui. Parece que não deu trabalho nenhum, né? Parece que ele saiu da prateleira do supermercado. Mas isso aqui é um trabalho constante, tem um cuidado diário de 24 horas. Essa é a minha zootecnista Juliana e hoje a Kelly veio para a fazenda para trabalhar um pouco. Quero colocar a mão na massa, vamos lá? Vamos embora. Ali é onde a gente prepara, né, a ração que vai ser fornecida no coxo diariamente. Ednei, é praticamente a minha primeira vez, eu nunca fiz isso. Você vai me ajudar? Estamos aí para isso. Vamos lá. Tiro do neutro, põe aqui.
Agora você vai abrir lentamente a porta. Que é essa? Isso. Aí você pode esquecer lá atrás agora. Olhando pra frente. Será que eu não tô colocando pouco? Abrindo. Você pode abrir um pouquinho. A lida não é fácil, não é nada fácil. E aí, como foi? Foi bem. Obrigada. Vamos seguir em frente então, porque ainda tem muito animal para alimentar. Norma, sábado, e eu tô vendo barulho aqui, barulho lá, funcionário aqui, funcionário lá. Sozinho a gente não é nada, né? Vocês são a minha família, a extensão da minha família. E eu só tenho gratidão a todos vocês o tempo inteiro. Eu fico muito com a parte administrativa e o controle de tudo. Para você ser um bom produtor, você tem que ter bom resultado. O resultado não é só colher, é o todo, é a gestão. Se eu não fizesse a coisa certa, se eu não economizasse, se eu não investisse naquilo que eu estava fazendo, eu não ia ter um futuro. E os meus filhos, por ter passado por todas as dificuldades que a gente passou, eles têm isso na cabeça agora. Vamos ver os meus netos, né? Mas eu tento fazer o possível para que eles continuem com esse amor pela terra. Eu não sei se é porque eu sou gaúcha, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de estar do lado de fora, sabe? Eu gosto de sentar num jardim, apreciar a natureza na frente. Eu gosto de vir para a fazenda ver tudo isso. Nada nessa vida é fácil e nem por acaso. Quando acontece na vida da gente, tem algum motivo. Porque as dificuldades, elas surgem em qualquer profissão, em qualquer situação. Mas a gente tem que ser forte, desabar hoje e levantar amanhã. E fazer as coisas acontecerem. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, viu? Nesta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório. Vamos voltar aos nossos convidados e saber do Anderson quais foram os principais pontos para soja e para milho, o que você espera agora daqui para frente em relação à área que vai ser plantada pelos norte-americanos. Eu vi os preços da soja subindo em função de elementos que foram considerados altistas pelo mercado. Conta para gente. Olha, como eu falava no primeiro bloco, né, Suelen, a condição de mercado, seja soja, seja milho, ela é altista no mercado internacional. Efeito Ucrânia, estoques que já vinham em queda, e não só o Departamento de Agricultura americano, mas a própria FAO divulgou o preço do alimento no mundo teve a maior alta nos últimos anos. Então, nesse sentido, o mundo sim vive uma situação muito delicada de disponibilidade de produto agrícola, alimentos em especial, e, consequentemente, um cenário, um quadro de sustentação das cotações em dólares, como eu falava mais cedo. Então, isso é o que sempre causa um certo desconforto ao agricultor. Ele vai vender soja mais cara em dólar, milho mais caro em dólar, mas em função da taxa de câmbio, ele vai vender mais barato, eventualmente, em reais. Interessante. Então, a gente tem um cenário de sustentação, que você reporta em função também dos dados divulgados nesta semana. E a sua expectativa em relação à safra dos Estados Unidos, qual é? Condições para uma safra farta ou, eventualmente, uma continuidade de um laninha pode frustrar a produção e gerar um incremento adicional nesses preços que já estão em patamares historicamente altos no mercado internacional? Kellen, se por um lado a gente falava há pouco também que o agricultor brasileiro terá margens menores, o agricultor americano ele tem uma pressão, uma exposição de custos até maior que a do brasileiro. No relatório de 30 de março de área de plantio, o Departamento de Agricultura mostrou migração de área de milho para soja nos Estados Unidos, em função principalmente do milho no milho americano, dele ser mais exigente do nível do uso de fertilizante, em especial nitrogenados. Então, tal como no Brasil, se chover direitinho, se plantar na data certinho, se a pressão de pragas for normais, mesmo que o agricultor reduza um pouco a aplicação de fertilizantes, a poupança, o estoque de nutrientes na terra, o uso de outros adubos orgânicos, biológicos, outros produtos, é suficiente para sustentar a produtividade. Porém, num cenário de incerteza, um cenário de clima mais estressado, estas lavouras que tiveram menor adubação, elas sim ficam mais susceptíveis
a uma quebra de safra, a uma redução de produtividade mais substancial. Muito bem, obrigada, Anderson. Antônio da Luz, a minha pergunta agora é para você. Com uma perspectiva de novas altas na taxa básica de juros aqui no Brasil, há algumas instituições privadas dizendo que os juros podem se aproximar de 13% neste ano. Quais são as suas expectativas para o Plano Safra 22-23? Teremos juros de 2 dígitos nesta temporada? Você também enxerga uma Selic ao redor de 13%? Bom, começando com a Selic, então, Keren, a nossa perspectiva é o que nós informamos lá no Focus, inclusive, 13,25 para o final de 2022. Isso acontece, é bem simples, nós já estamos com 11,75 e na ata do Copom da última reunião trouxe com muita clareza que tem mais um ponto encomendado. Então, nós na próxima reunião de maio deveremos aumentar mais um ponto percentual. Só que o que aconteceu nessa semana? O FONC, que é o equivalente ao Copom dos Estados Unidos, ele está muito preocupado com a inflação dos Estados Unidos. E, aliás, não é para menos. Até se discute se os Estados Unidos não perder um pouco a mão, já não deveria ter começado um ciclo de alta mais robusto há mais tempo, porque a inflação lá está num patamar incomum para aquele país, bem como em outros países do mundo. Por exemplo, a Alemanha está com uma inflação no atacado de 31%. Então, essa elevação de taxa de juros que acontece, essa tendência de aumentar mais ainda nos Estados Unidos e outros países, como os países europeus, acostados por inflação, pode fazer com que o Banco Central Europeu da zona do euro eleve as taxas de juros naqueles países, é possível que o aumento aqui no Brasil tenha que ser maior ainda. Então, se esse aumento de taxa de juros mundo afora enfraquece um pouco esse movimento de trazer dólar para cá, mas também faz com que nós tenhamos que ter um aumento um pouco maior. Então, nós estamos imaginando que na próxima reunião, ou o Banco Central já vem com 1,5 ponto, ou ele vem com 1 ponto na próxima reunião e mais meio ponto na outra de julho. Então, nós estamos trabalhando com 13,25 para 2022, podendo aumentar mais ainda, não sei, espero que não, e isso determinará um juro de plano safra, sem dúvida, mais elevado. Nós deveremos ter um juro muito próximo, ou controlado, muito próximo de 2 dígitos. Eu não apostaria em 2 dígitos, mas eu apostaria em algo muito próximo, tipo 9,5 ou coisa do tipo. É isso que a gente viu em outros anos com Selics semelhantes a essa que estão sendo projetadas para agora. E juros livres, CDI mais alguma coisa, né? Então, que podendo até passar dos 13,25% com alguma tranquilidade. Então, é isso que estamos imaginando para o próximo ciclo de juros no país. Muito obrigada. Ou seja, essa alta de juros aqui para a nossa audiência muito interessada em Plano Safra 22-23. Ouvimos o Antônio da Luz, que é um economista que acompanha de perto essa questão de crédito, de Plano Safra, e ele deu uma indicação que acredita em uma taxa de juros muito próxima dos 2 dígitos na taxa controlada. Ele falou em 9,5%. Muito obrigada, da Luz, por dividir conosco as suas visões para o futuro e dar aí um norte para a nossa audiência que está se preparando para esse cenário. Aí eu pergunto para você, Stefan, você já disse que acredita em manutenção de preços firmes para fertilizantes, não acredita em um apagão de fertilizantes, e agora a minha pergunta é, como é que está a comercialização? Os agricultores já estão com compras bastante feitas ou não? Kellen, no âmbito do agricultor, a gente tem uma variabilidade ainda bem grande com as aquisições de fertilizantes. A gente teve bons momentos ali no começo do ano, de janeiro até meados de fevereiro, que a relação de troca foi muito favorável, e muito favorável no quesito que ela melhorou bastante perto do que a gente viu acontecer no final de 2021. A gente viu alguns agricultores ali se posicionando parcialmente ou já de forma total, ou já fazendo as aquisições para toda a safra 22-23, e ainda alguns agricultores não compraram, não foram atrás de fertilizantes para o próximo plantio. Então a gente tem essa diversidade aí dos agricultores que a gente acompanha aqui e de algumas informações que a gente tem. Mas a gente acredita
que, de uma forma geral, pelo menos aí 60% desse fertilizante já tenha sido adquirido pensando em nível Brasil. Muito bom, muito obrigada, Stefan. Vamos então para a última rodada. Pergunta para você, Anderson. Essa situação de guerra na Ucrânia vai levar uma diminuição substancial no plantio da Ucrânia, previsto agora para abril? Que tipo de impactos isso vai ter no mercado global? Quais são os dados que as suas fontes de lá te trazem? Sim, Kellen, a Ucrânia é um país que eu tenho um carinho especial, um país que eu visitei mais de 5 anos seguidos, eu tenho parceiros de negócio lá, tenho amigos ucranianos, e sim, a janela de plantio da Ucrânia, ela não vai ser aproveitada esse ano, não só pelas questões da dificuldade mesmo, da funcionalidade da economia num quadro de guerra, mas também por campos minados, equipamentos destruídos, estruturas portuárias, infraestrutura destruída. Então, sim, a Ucrânia, que é um player relevante no milho, no trigo, no óleo de girassol, ele vai ter uma participação muito limitada nesse mercado, não só do 22, mas do 23, possivelmente do 24 também. E a Rússia, que é muito forte também no mercado de trigo, ela está praticamente banida do mercado internacional, né? Então, isso, sem dúvida alguma, mexe com a regra do jogo. E essa mexida de regra do jogo, ela leva a essas mudanças estruturais no preço da soja, no preço do milho, na inflação dos alimentos. Então, eu ouso dizer que a gente vive uma fase de... Eu já usei essa expressão em outras conversas com você, uma mudança de placas tectônicas. A gente tem mais uma mudança de placa tectônica, parecida com o que foi talvez o primeiro choque do petróleo em 73, o segundo choque do petróleo em 78, 79. E aí, em razão disso, o agricultor brasileiro, o agricultor mundial, ele se adapta. Como dizia Darwin, né? Sobrevive não é quem mais forte, mas sim quem se adapta melhor. Muito bem, obrigada, Anderson. A gente tem menos de 5 minutos para o final do programa. Eu vou pedir a Antônio da Luz para você dizer para a gente qual é a sua visão em relação à tendência do dólar e os efeitos na rentabilidade do agricultor, que está com um dos custos de produção mais altos da história, mas pode ver uma perda de preço em real para suas commodities que vão ser negociadas de agora em diante. Um minutinho para você. Pergunta bombástica para um minutinho, né? Bom, Kelly, primeiro eu acho que é importante o nosso telespectador entender por que o câmbio caiu tanto, né? A taxa de câmbio estava ancorada em várias escoras, eu vou dizer 3 principais. Uma delas é a taxa de câmbio, né? A taxa de juros. A taxa de juros subindo, ela mantém, ela faz com que mais dinheiro venha e seja baixista para a taxa de câmbio. A taxa de juros começou a subir, não aconteceu nada com o câmbio. Aí depois nós tivemos um outro movimento muito importante, que é o fiscal. O fiscal é que fez o câmbio subir tanto. E o fiscal melhorou muito no Brasil, por conta da inflação. A inflação fez a arrecadação de impostos melhorar muito no país, e isso, para você ter uma ideia, a projeção para o déficit fiscal em novembro do ano passado, para 22, era uma queda de 1,2% do PIB. Hoje está em 0,3% do PIB. Pode ser que a gente feche no zero esse ano. Então, isso melhorou muito o fiscal. Mesmo assim, o câmbio não caiu. Agora, quando dá guerra lá, esse monte de dinheiro em vários emergentes, sobretudo daquela região, muita coisa veio para o Brasil. E aí derrubou a taxa de câmbio mesmo. Então, nós estamos trabalhando com a taxa de câmbio mais baixa do que os 5,70 que se tinha, mas eu não me surpreenderia se daqui um pouco bate aí num 4,60, 4,50 e volta, viu? Nós temos eleição aí pela frente, daqui um pouco esse conflito se resolve. Com a taxa de câmbio, a única certeza que nós temos é a incerteza. Muito bem, muito obrigada. Muito rapidamente, arremata para a gente, é muito rápido mesmo, da Luz. Você está preocupado com essa inversão, custo lá em cima e preço de commodity lá embaixo para 22, 23, sim ou não? Sim, com certeza. Obrigada, da Luz. Tema para uma nova conversa. Stefan, sua consideração final sobre o mercado de fertilizantes que a nossa audiência tem que saber na ponta da língua. Bom, a gente vai passar por essa safra aí, como já passamos por outras, por esse momento mais delicado de redução de margem, de relação de troca. Acredito que a gente não vai ter aí uma deficiência no suprimento de fertilizantes devido a essa conjuntura interna, que a gente pode buscar alternativas no próprio Brasil mesmo, fertilizantes biológicos, fertilizantes orgânicos, até mesmo a própria produção interna começou a ser estimulada ou ter sinais de melhores estímulos por esse Plano Nacional de Fertilizantes,
a própria conjuntura geopolítica que trouxe esse choque de fertilizantes também acaba estimulando o cenário interno de produção. Então, acredito aí que, apesar desse momento para a próxima safra, a gente continua aí firme e forte com boas expectativas para a próxima safra, com certeza, colocando o Brasil aí na posição dele de destaque, que é produção de alimentos para o mundo. Excelente. Quero agradecer a Anderson Galvão, diretor da Celeris. Muito obrigada pela presença. Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença. Agradeço a você também, Stefan Podsclan, consultor de mercado da Agrifato. Um prazer enorme recebê-los. Voltem sempre. Produtor de milho, hoje eu tenho uma dica para você. Cuidar do milharal e mantê-lo livre de daninhas é uma tarefa difícil, não é? Por isso, tecnologias inovadoras que otimizem o trabalho e os resultados são fundamentais. E falando em resultados para o milho, a Yara possui um portfólio completo de inseticidas, fungicidas e herbicidas para esta cultura, incluindo Sonda, herbicida inovador de ação sistêmica para o milho. Sonda tem uma tecnologia inédita para os milharais brasileiros e combate as principais daninhas do milho, como amendoim bravo, corda de viola, picão preto e trapoeraba. Sonda ainda tem a menor dose de aplicação por hectare. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela para ver mais soluções como estas. Na hora H da proteção do cultivo, é Yara, pode confiar. E o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.